Função de duas variáveis. Vamos nesse vídeo falar sobre domínio e fazer o esboço desse domínio no plano xy. Eu tenho aqui a função f de xy igual raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y quadrado. Então o domínio dessa função, que eu vou representar por um conjunto D igual, abro chaves aqui, eu sei que são pontos, né, cartesianos aqui, o x e y, pertencente ao R2, tal que, aí agora eu faço a observação. Eu vejo que aqui eu tenho uma raiz quadrada, a gente sabe que valores de raiz quadrada devem ser positivos ou zero, né? Então eu tenho maior do que zero. O que eu vou fazer é o seguinte, pegar essa parte que está interna aqui, a raiz, que é o 4 menos x quadrado menos y ao quadrado, isso deve ser maior ou igual a zero. Pronto, aqui a gente já determinou o domínio da função, né, de forma algébrica. Para fazer o esboço aqui no plano, então eu vou pegar essa parte aqui, ó, 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, vou escrever maior ou igual a zero. Daí eu vou fazer o que? Eu vou deixar o 4 aqui, vou escrever maior ou igual, e eu vou escrever as variáveis desse lado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu somo aqui as duas variáveis em ambos os lados, né? E a gente chegou então, se eu fizer um ajuste melhor aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado. Veja que o símbolo do menor está apontando para o lado das variáveis, então eu vou preservar isso daqui, é menor do que 4. Aqui a gente percebe que isso é uma equação de uma circunferência. Então a gente tem assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso daqui está sendo igual ao 4, que seria 2 ao quadrado. Então a gente tem uma circunferência com centro na origem e raio 2. Daí aqui no nosso esboço, eu vou pegar mais ou menos aqui o número 2, aqui também mais ou menos o 2, aqui o menos 2 e mais ou menos aqui o menos 2. Está sem escala aqui o meu gráfico, né? Então vai ser só um esboço mesmo. Agora, eu preciso prestar atenção numa coisa. Veja bem, o nosso domínio, a nossa função é uma raiz quadrada que permite que esse valor aqui possa ser zero. Por isso eu tenho esse menor ou igual. Como eu tenho esse igual a zero, o nosso gráfico ele vai ser, né, a borda aqui do nosso gráfico, ela vai ser contínua, tá? Justamente por causa desse igual. Então eu tenho uma circunferência aqui passando por esses pontos. Daí a gente vai ter aqui, circunferência, vai ficar torto porque eu estou fazendo à mão, né? Então eu tenho aqui, ó, pronto, uma circunferência, tá? Ficou só um pouquinho torta. Agora eu preciso preencher uma parte aqui, interna ou externa, a essa circunferência, para fazer o esboço desse domínio, que seria uma região, né, do plano onde essa função existe. Para isso eu observo aqui, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que o 4, ou seja, que o 2 ao quadrado. Então eu tenho uma circunferência menor do que o raio. Eu vou então pegar essa região interna aqui, ó. Aqui a gente faz o esboço então desse domínio. Só para a gente ter uma certeza, por exemplo, eu sei aqui que o número 1 e 1 é interno dessa circunferência. Eu vou substituir isso na função. Eu vou pegar aqui o f de 1, 1. Então aqui a gente tem raiz quadrada de 4 menos 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Valor de x e valor de y. Aqui a gente obteve 4 menos 2, o que dá raiz de 2. Raiz de 2 é maior ou igual a zero. Então, o 1, aqui, esse ponto 1 e 1, faz parte mesmo do domínio. Vou pegar um outro ponto, por exemplo, que eu sei que está fora aqui do domínio, o 3 e o 1. E vou fazer essa substituição, f de 3, 1. Veja só o que vai acontecer. Eu tenho aqui o igual, raiz quadrada de 4 menos 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Daí a gente vai ter aqui raiz quadrada de 4 menos 9 menos 1, o que deu raiz quadrada de
4 menos 10 deu raiz quadrada de menos 6. E para números reais, a gente não existe. Ou seja, esse ponto realmente está fora da região do domínio. Nosso domínio, então, vai ser essa região interna à circunferência. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!